E aí ele diz: a sua descendência, os filhos dele, os que dele procederem, os que ele adote, os que ele crie, quem quer que dele proceda, a sua descendência será poderosa na terra. Isso é extraordinário, porque a pessoa é educada vendo Deus no pai, vendo Deus na mãe, vendo o amor de Deus sendo vivido, sentindo, discernindo que o mandamento de Deus não é uma obrigação, o mandamento de Deus é um privilégio. Esse conhecimento é ciência para a vida. Quem quer que seja educado vendo pai e mãe tratando a vida assim, se torna forte. Essa é a descendência dos poderosos, dos não esmagados, dos não culpados, dos não abusados, dos não intimidados, dos que não foram criados dizendo: cuidado com o inferno, você não vai para o céu, Deus vai te castigar, a mão do Senhor vai pesar, o inimigo abriu porta, ganhou legalidade para agir na sua vida, porque você, ao invés de ir ao culto, foi ao cinema, deu legalidade ao inimigo, porque ao invés de tomar apenas um banho, aproveitou e junto com o banho, homenageou alguma menina do seu interesse erótico de maneira masturbatória. Por isso você deu legalidade ao Senhor. Aí o cara cresce desesperado nessa casa, onde o diabo ganha legalidade ante qualquer coisa que eu faça, e tudo é ameaçador. Deus é um perigo, Deus é pavoroso, Deus é horroroso. E aqui entre nós, a maioria foi criado assim, criado sob a batuta, sob os auspícios do Deus do pânico, do Deus do medo, do Deus do terror, do Deus da culpa, do Deus da angústia, do Deus da morte. Porque, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, ainda obedecem os mandamentos da tábua de pedra, ainda servem ao ministério da morte, cujo patrono é Moisés, não vieram para Cristo, para o ministério da vida, do perdão, da reconciliação. Por isso foram criados sob a agonia pavorosa, praticada e ensinada em nome de Deus. Por isso a descendência dos crentes é fraca, é burra, é anticientífica, é a menos educada, é a menos acadêmica, fica lá na rabeira da história, são os últimos a reconhecerem os avanços, as percepções, as descobertas, torcem contra vacinas, muitos deles, e são amigos da pandemia, porque são pessoas obscurantistas, não são filhas do temor do Senhor, são filhas do pavor de Deus. Por isso, ao invés de se transformarem em gente forte, se tornam em pessoas fracas. Ao invés de ser, como aqui se diz, aquele que vem dessa linhagem onde o prazer em Deus é a cultura familiar, se torna poderoso na terra. Será abençoada a geração dos justos. E aqui, quando se fala de justos, não se está falando só do justificado mediante a fé. Se está falando do justificado mediante a fé que vive com justiça, com verdade, com prazer na luz e não na treva, com prazer na transparência,
e não da obscuridade, com prazer na verdade, e não na narrativa enganosa produzida para aqueles que querem sorver e beber a largos sorvos os enganos produzidos dos gabinetes do ódio ou da dissimulação. Preste atenção. Abençoada será a geração dos justos, de gente justa. Não é de gente que parece justa, é de gente que, sendo justa, dá o fruto de justiça que outros observam. Tem que ser verdade. Para mim, eu sou justificado mediante a fé em Jesus, mas é porque eu sou justificado mediante a fé em Jesus que eu pratico a justiça, a luz, a verdade, e tenho prazer nisso. Do contrário, eu não fui justificado pela fé, porque a justificação pela fé não é uma cláusula de isenção para produzir vagabundos que se dizem crentes, mentirosos que se dizem crentes, perversos que se dizem crentes. Não é, nunca foi, jamais será. E a palavra diz que abençoada e forte é a geração desses que são filhos dos que andam no temor do Senhor e que se transformam numa geração de gente justa, saudável, justiça e saúde humana, saúde mental, saúde emocional e saúde de caráter. Esse alinhamento é o que acontece do ser da justiça que anda no temor do Senhor.